preocupada com o vestibular, né, minha filha? Pois é complicado, né? Quer ver um tema que é certo que vai cair? É o tema da aula de hoje. Urbanização do Brasil. É impossível você fazer o vestibular da UERJ e não cair alguma coisa sobre urbanização do Brasil. É impossível você fazer o Enem e não cair alguma coisa sobre cidades. Então, vem comigo, pega seu caderno, pega sua caneta, aquele caderno bonitinho que eu sei que você tem, e começa a anotar os pontos principais dessa aula. Não deixa passar essa oportunidade, hein? Vem comigo. Opa! Hoje a nossa aula é sobre geografia urbana e eu amo esse tema, é meu tema predileto na geografia. É também um tema que não tem erro. Você vai abrir a sua prova do vestibular, seja da UERJ, seja do Enem, e com certeza absoluta vai ter alguma coisa sobre cidades. Então, você não pode deixar de dominar tudo que diz respeito à urbanização, beleza? Então vamos lá. A urbanização, ela é um processo de transformação do meio rural em um meio urbano, tá? Ela vai desencadear aí a formação das cidades. Saibam que eu estou sendo muito simplista, tá bom? No que vem a ser esse conceito de urbanização. Até porque a gente não pode acreditar que a cidade é o futuro de todos os espaços, tá? Que o futuro de todas as áreas é a urbanização. A gente não pode pensar assim. Até porque a lógica do campo, a lógica rural, ela também é uma lógica apropriada, ela também é uma lógica que existe e que nunca vai deixar de existir, né? Até porque o campo, ele tem a sua função, ele tem a sua organização social. Então, cuidado para não usar esse conceito simples, né, que eu utilizei aqui com vocês, de formação das cidades, de transformação do meio rural em urbano, e não acabar caindo na cilada de observar e analisar o espaço sempre pela ótica capitalista, industrial, pautada aí na modernização do espaço, tá bom? Por que a gente não pode pensar assim? Porque nós precisamos respeitar as organizações diferenciais do espaço, tá bom? Então, hoje eu separei para vocês uma análise cronológica para a gente começar a falar sobre cidades brasileiras. E a gente vai dar uma passeada lá pelo século XVI no Brasil para poder entender que a ocupação do território brasileiro, ela nesse período foi feita preferencialmente na parte litorânea, né? E o que desencadeou essa ocupação territorial foi a atividade açucareira, ou seja, a produção do açúcar. Bom, no século 17 e 18, houve uma interiorização dessa ocupação territorial. E o que desencadeou essa ocupação do interior do território brasileiro foi o ouro e a pecuária. Bom, indo agora para o século 19 e 20, a gente já vai perceber aí que a industrialização, ela foi desencadeando a formação de pequenos núcleos urbanos, que na época simbolizavam 6% do território brasileiro. Esses núcleos urbanos iniciais, né, os primeiros núcleos urbanos, eles foram criados a partir da indústria do café, né? A atividade cafeeira, que tem o seu início aí, pensando na questão do caminho do café, ela tem o seu início no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, depois passa ali pelo oeste paulista, chegando ao noroeste do Paraná. Bom, o que a gente pode refletir aqui também dentro dessa cronologia? Não podemos deixar de citar que em 1960 houve a construção de Brasília, o que fez com que a população fosse cada vez mais para o interior do território, ocupando ali a região do centro-oeste. E a partir disso, a gente já pode perceber que houve o estabelecimento de uma urbanização no Brasil. E essa urbanização, ela começou a ser intensa, concentrada na região sudeste, principalmente entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Outra questão também é que essa urbanização não teve planejamento, né? Tendo aí como um exemplo, dentro dessa, como se fosse uma exceção para essa lógica de uma urbanização sem planejamento, a gente pode citar a cidade de Brasília, que foi previamente planejada. Mas é a realidade brasileira, né, de um país subdesenvolvido, ter aí uma urbanização elaborada sem planejamento. Isso gera uma série de problemas, né? O crescimento desordenado das cidades, o inchaço, né, de carros, de pessoas, de moradias,
a desigualdade, o desemprego, a miséria, a poluição ambiental, que são problemas urbanos que vão dar uma certa preferência para as cidades que não foram planejadas, né? Não que não existam esses problemas urbanos, né? Alguns deles em cidades que foram planejadas. Mas quando a gente fala de cidades que não tiveram ali um planejamento para se erguer, né, para serem produzidas, a gente percebe aí que essas cidades sem planejamento, que estão localizadas principalmente em países subdesenvolvidos, sofrem muito mais com esses problemas urbanos, beleza? A base urbana do Brasil, ela é baseada em industrialização e êxodo rural, como vocês podem perceber. Porque nesse período aí, né, do século XIX, XX, uma coisa que era muito comum acontecer é a produção de novos empregos nos centros urbanos. E simultaneamente a esse processo, houve a mecanização do campo, com a descoberta aí de novas tecnologias, do agronegócio, sementes transgênicas, uma série de insumos e herbicidas, fungicidas. Todas essas técnicas agrícolas baseiam-se na mecanização do campo. E durante esse processo de mecanização do campo, houve aí uma saída de trabalhadores rurais indo em direção aos centros urbanos, porque no momento em que o campo estava se mecanizando e dando aí uma certa desnecessidade, né, perdendo aí a necessidade da mão de obra humana em grande quantidade, a cidade estava atraindo pessoas com esses novos empregos, com essa modernização, com essa industrialização também. Então, a base urbana do Brasil, ela tem muito esse fundamento aí, né, do conceito de êxodo rural, da saída das pessoas do campo para a cidade. Pensando aqui um ranking regional aqui no Brasil, a gente pode citar como primeira região, né, em questão de ocupação territorial, em questão de presença de recursos urbanos, a gente pode citar o Sudeste em primeiro lugar, em segundo lugar o Centro-Oeste, em terceiro lugar a região Sul, em quarto lugar a região Norte e em quinto lugar a região Nordeste. E o mais incrível é que a região Nordeste, durante o período colonial, foi a região mais densamente povoada e também a mais rica. E hoje ela é uma região que apresenta os principais problemas socioeconômicos e é a menos ocupada. Então a gente percebe, né, como que a história, como que o tempo estão se articulando em prol da transformação espacial, como a lógica urbana e econômica, ela é extremamente mutável. E nós da geografia, nós alunos de geografia, vocês, né, alunos de geografia, eu que era aluna e agora sou professora, tem que estar sempre atenta, né? Temos que estar sempre atentos a observar essas transformações espaciais, principalmente quando estamos falando de uma lógica urbana que sofre uma série de interferências vindas da globalização, desses processos industriais e principalmente essas manobras políticas, né? Sabendo que estamos inseridos em uma lógica global de uma economia industrializada, a gente percebe que a cidade, ela é o palco dessas grandes decisões políticas e econômicas, ela é o palco que vai representar todas essas articulações sociais existentes com base em uma lógica econômica atual. Bom, então a cidade, ela é nada mais do que um laboratório para a gente aprender geografia, não somente a geografia urbana, mas também a geografia ambiental, a geografia econômica e a geografia política. Eu fico hoje por aqui e a gente se vê logo em breve com outro vídeo aula. Um beijo, tchau, tchau!